Olá pessoas, estamos de volta aqui com mais um vídeo. A gente vai continuar falando sobre reflexão da luz. A gente vai falar no caso sobre espelhos hoje, que é uma aplicação do que a gente conhece sobre reflexão da luz. A gente vai falar sobre espelhos no geral. O que seria um espelho? É uma superfície polida ou lisa que reflete regularmente a luz e que pode nos dar uma imagem nítida e perfeita ou deformada, que a gente viu no slide na aula passada, que falava sobre a reflexão difusa e regular, que é uma característica dos espelhos. Os espelhos eles funcionam de acordo com as leis de reflexão, seguindo a primeira lei, que é o raio incidente, o raio refletido e a linha normal ao espelho são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. E a segunda lei, que diz que o ângulo incidente, que é o ângulo I, é igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo R. Então a gente já viu uma imagem parecida com essa no slide passado, então vocês podem dar uma conferida no vídeo que está no link abaixo. Eu acredito que esteja. Então, existem vários tipos de espelhos, que são os espelhos planos, onde a superfície ela é espelhada e lisa, e tem os espelhos esféricos ou curvos. O espelho esférico, ele tem uma superfície espelhada com uma curva convexa, como se fosse aqui dando essa curva assim, nesse formato. Enquanto os espelhos côncavos, ele também tem uma superfície espelhada, porém ela é como se fosse uma côncava, uma covazinha aqui, ó. Então, essa aqui é para fora e essa aqui é para dentro. Então, côncavo, convexo. E o plano, como já está dizendo, ele é reto. Então, a gente vai falar hoje sobre espelho plano. Uma das características do espelho plano que a gente vai ver é que a imagem que é formada por ele, ela vai ser igual ao objeto que está na frente dele. Porém, como a gente percebe aqui desse doguinho, a gente percebe que ele está colocando a pata direita no espelho, porém o reflexo lá está sendo a pata esquerda. A mesma coisa com, por exemplo, a palavra ambulância de uma ambulância. Ela é escrita ao contrário. Por que ela é escrita ao contrário? Porque quem estiver na frente da ambulância e ele olhar pelo retrovisor, ele vai perceber que é uma ambulância, porque o nome ele vai ser o inverso. Então aqui está ao contrário, mas quando estiver vendo lá pelo espelho, vai estar direitinho, ambulância normal. Então, algumas características da imagem que a gente obtém pelo espelho plano. A imagem ela é virtual, formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Ela é direita, os pontos dos objetos estão na mesma posição vertical que os pontos da imagem. Ela é revertida, no caso ela é o contrário, né? O lado esquerdo do objeto corresponde ao lado direito da imagem. A distância entre a imagem e o objeto do espelho são iguais, isso é uma questão de simetria, então o espelho plano ele apresenta simetria. E tamanho, o tamanho da imagem do objeto eles são iguais. Por ser espelho plano, tanto a distância desse cachorro, da imagem dele para o objeto, que é ele, é a mesma, como o tamanho dele no espelho é o mesmo tamanho dele aqui fora, que é tratado como objeto. A mesma coisa é essa bola. Todas essas outras bolas, elas têm o mesmo tamanho, estão separados à mesma distância. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver em associação de espelhos, a formação de várias imagens, mas só mais para frente. Para formar a imagem de um ponto, objeto por reflexão, é necessário o cruzamento de dois ou mais. Dois já resolve muito, mas se tiver mais raios, vai ajudar muito na formação da imagem. Raios refletidos do objeto. Por exemplo, a formação de imagem em espelhos planos. A gente tem aqui um objeto, ele está na frente de um espelho. Como é que eu vou identificar aonde é que está a imagem dele? Claro que aqui não tem nenhum observador ainda,
mas digamos, o raio, a luz que vem de algum local, chega nesse objeto, ela vai até o espelho e ela é refletida para o objeto. Esse objeto ele também, ó, a luz ela pode ser em qualquer ângulo, né? Digamos que ela vem para cá por esse raio. Aí onde é que vai ser formado a imagem? Se bem aqui tiver um observador, nesse ponto aqui, ó, então ele vai ver a imagem bem aqui, ó. Só seguir reto, ó, seguindo essa linha reta, então a imagem do objeto ela vai estar bem aqui. Vamos lá para a formação de imagem de um corpo pontual. A gente tem aqui, digamos que um observador, aí aqui em cima tem um objeto. Então, esse objeto ele está essa distância do espelho, então a imagem dele tem que ser formada também nessa distância do espelho. Para quê? Para que o observador consiga ver essa imagem, ó, nessa linha reta, porque tem que seguir a linha do observador, que é quem vai, a pessoa que realmente está vendo a imagem, né, no espelho. Então, ó, seguindo essa plana aqui, ó, vai dar igualzinho. Se a distância aqui é a mesma, se aqui for 1 metro, aqui também é 1 metro, é o D. Um corpo extenso, ó, formação, digamos, tem uma grande letra. Quem é aquele letreiro lá do Ideal? Por aí vai. Então tem aqui uma grande letra, está na frente de um espelho. Como é que ela vai ser formada dentro do espelho? Ó, a distância ela tem que obedecer, tem que ser a mesma. E ela vai ser formada só que invertida. Ela tem o mesmo tamanho, mesma distância da imagem para o espelho, a mesma distância do espelho para o objeto. E a formação da imagem dentro do espelho. Outro exemplo aqui, ó, tem uma pessoa. A distância entre ela, deixa eu ver aqui um pincel. Essa distância aqui, ó, digamos que aqui é x. E essa distância aqui também é x. Porque a distância ela é a mesma. Então aqui a gente escolheu aqui vários raios, né? Aqui tem um raio aqui, tem um raio aqui. Digamos que ela quer ver o pé dela. Essa pessoa ela quer ver o pé dela. Então, o raio de luz que vem do pé dela toca no espelho e vai até o olho dela, mas a gente consegue ver a imagem pelo prolongamento. Isso aqui é o prolongamento da imagem. Então, por isso que ela consegue ver o pé dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O nome física, por exemplo, ó. Isso ela é formada na mesma distância, o A está a mesma distância do A, embora tá um pouco torto aqui, mas foi questão de imagem mesmo. O C está a mesma distância do C, o I está a mesma distância do I, o S está na mesma distância do S, por aí vai. E o mesmo tamanho, só que inverso. Você pode ver também até num relógio, por exemplo, se você olhar um relógio por espelho, você vai ver que ele também vai dar inverso. E outra coisa, se um objeto está na frente do espelho e a imagem está à mesma distância, né? Se esse objeto ele se afastar do espelho, a imagem também se afasta. Você pode até fazer isso em casa. Você fica na frente do espelho, você vai perceber que se você der um passo para trás, sua imagem também dá um passo para trás. E por aí vai. Se isso não acontecer, pode correr daí que não é sua imagem, é um fantasma, é alguma coisa.